Fala aí, galera do canal Botafogo Digital. Eu sou Carlos Albuquerque e precisamos falar de muitos assuntos. Não sei se eu começo pelo fim, começo pelo início. Depois do jogo de ontem, a coletiva de imprensa acabou chamando mais atenção do que o próprio resultado da partida. A nossa primeira derrota em casa no Campeonato Brasileiro, na coletiva de imprensa, o Bruno Lage acabou fazendo um desabafo, ao meu ver, totalmente esdrúxulo, fora de propósito, fora de hora, né? Mas que, resumidamente, ele colocou o seu cargo à disposição, né? Não se demitiu, mas colocou o cargo à disposição do Botafogo, da diretoria do Botafogo. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Com certeza um tema muito importante que a gente precisa aqui falar disso, né? Vamos lá, pessoal. A noite botafoguense, que tinha tudo para ser uma grande festa, foi uma grande festa por parte da torcida. Mais uma vez um mosaico maravilhoso com as chamas, né? Do fogão, aquele bandeirão enorme, gigantesco, né? O mais tradicional. Foi realmente uma festa linda no Newton Santos, fogos recepcionando a equipe, o mosaico, né, com ali o Bira, né, não é nem o Biriba, é o Bira bombadão ali, sinistro, né, joguem com a alma e o coração, que talvez tenha sido o que faltou, especialmente no segundo tempo, né, o Botafogo até não fez um mau primeiro tempo, achei que jogou bem, na verdade, primeiro tempo. Se fosse até, falando do Bira bombadão, né? Se fosse uma luta, né? Um MMA, foi uma trocação, né? No primeiro tempo, entre o Botafogo e Flamengo, em que o Botafogo foi até superior, ao meu ver, né? Mas vamos lá, vamos começar do início, né? Da escalação, que já foi extremamente surpreendente, né? E é o que eu venho falando aqui, falei ontem de novo. É difícil prever a equipe que o Botafogo vai mandar a campo. Primeiro porque vocês sabem que hoje em dia a gente vive numa época que não se tem mais acesso aos treinos, né? Então, isso não só o Botafogo, qualquer equipe. Então, tanto o Botafogo como o Flamengo divulgaram suas escalações uma hora antes, como é de praxe, uma hora antes do jogo. E o Botafogo veio com JP Galvão na lateral direita, no lugar de Plácido. E Segovinha, começando desde o início, como tinha acontecido pela primeira vez contra o Bahia, né? Acabou que a minha preferência, que era o Hugo jogar, também jogou o Marçal. Enfim, mas a grande surpresa realmente foi o JP, que é um volante, né, de ofício, mas que já tinha atuado por ali algumas vezes de forma improvisada, né? E aí, quando saiu essa escalação, a gente imediatamente questiona, né, essa situação do JP e do próprio Segovinha, já que a gente sabia que seria um jogo muito disputado, né, em termos físicos, né, e o Segovinha, ele se encaixa mais no perfil de entrar no segundo tempo, fazer um salseiro ali quando o time adversário já está mais cansado, né? O pessoal que gosta muito de comparar com 95 seria mais ou menos o que era o Iranildo, né? Para quem é dessa época, lembra? O Chuchu Iranildo, né? Um jogador mais leve, né? Que entrava normalmente na segunda etapa. Mas enfim, o Botafogo começou dessa maneira, a partida teve um atraso no início, né? Os ônibus tiveram dificuldade de chegar, chegaram atrasados ao Newton Santos. O jogo, que era para começar às 9, acabou tendo um atraso ali, começou entre 9h15 e 9h20, né? E logo de início, questão de 2 minutos de jogo, o primeiro gol da partida, totalmente ao acaso, né? Um gol contra do Marlon Freitas, uma bola cruzada, acho que pelo Wesley, que é um bom jogador do Flamengo, e o Marlon ali estava meio que pressionado pelo Bruno Henrique, que seria, né, o destaque da partida, e aí ele acabou batendo uma bola indefensável para o PR, né? O PR só olhou a bola passando, um tirambaço no ângulo, e aquele início ali com certeza foi muito ruim, né? Mas não decretava o resultado da partida. O Botafogo, né, teve que respirar
que nem eu estou respirando aqui, né? Acalmar os ânimos e conseguiu aos poucos, né? Lá para os 10 minutos de jogo, já conseguiu se organizar na partida, passar aquele susto inicial do gol contra, né? E começou a mandar na partida como faz normalmente no tapetinho, né? Tanto é que não demora muito a sair o gol de empate. Pra gente que estava assistindo, pareceu uma eternidade aquele empate, mas aconteceu aos 18 minutos, o gol do Vitor Sá, uma jogada começa com o Tiquinho. Tiquinho também começou jogando, esqueci de falar, foi outra novidade, outra surpresa, né? Fez um bom primeiro tempo, o Tiquinho, né? Ele inicia ali a jogada, a bola acaba sobrando para o Vitor Sá, que emenda sem defesa para o goleiro do Flamengo, que é o Matheus Rocha, acho que é isso. Não me lembro o nome dele. Havia até uma expectativa de que o Flamengo fosse jogar com o Rossi, né, que é o goleiro que veio do Boca Juniors, mas foi mantido o goleiro, jovem goleiro lá da Gávea. Então foi um tirambaço do Vitor Sá, e aí, ali naquele momento a torcida já veio junto com a equipe, e o Botafogo teve sim a oportunidade de virar a partida ainda no primeiro tempo. Tem um lance com o próprio Tiquinho também, ali meio que um sem pulo que ele dá, que a bola tinha endereço certo ali no cantinho e o zagueiro tirou em cima da linha praticamente, né? Então o Botafogo tem uma chance do Eduardo no final do primeiro tempo, também muito boa, que ele acaba desperdiçando. O Eduardo que não estava numa noite inspirada, não esteve bem, mas de qualquer maneira o Botafogo faz um bom primeiro tempo, né? Como eu disse, até superior. O Flamengo teve suas chances também. Foi uma trocação, né? Se fosse MMA seria uma trocação laicar, né? Dos comentaristas até, jogão de bola, tal. Para quem não torcia, né, para nenhum nem para o outro, até deve ter sido um jogo muito agradável de assistir, porque realmente estava imprevisível, né? E o Botafogo vai para o intervalo já muito nítido de que precisava arrumar aquela, né, ala ali em que estava o JP e o Segovinha. Segovinha tentou algumas jogadas, ele tem a capacidade do drible, isso aí ninguém tira dele, mas ele também perdeu muitas jogadas por questão da imposição física, né? Ele não tem essa imposição física, né? Então estava muito nítido para qualquer um no estádio, em casa, assistindo, qualquer botafoguense percebia que era preciso mexer naquele setor, que era onde o Flamengo levava mais perigo. Ayrton Lucas e Bruno Henrique, provavelmente os melhores jogadores do Flamengo. O Pedro fez uma atuação regular, jogou no lugar do Gabriel Barbosa, mas aquele lado era muito perigoso e o Bruno Henrique já estava ali ensaiando, né, uma boa atuação justamente em cima do JP. É culpa do JP? Não, um jogador jovem, um jogador que tem boas qualidades, que tem entrado bem em algumas partidas, porém, não vejo ele preparado para essa grandeza do jogo. Por que o Di Plácido não jogou? Né? Eu não sei se essa pergunta foi feita na coletiva. Por que o Di Plácido não jogou? O Di Plácido é maluco, tal, mas é um cara que vem bem, vem atuando bem de forma geral, né? Não é aquele craque fantástico, mas é um jogador que tem dado conta do recado e talvez pela questão da altura, né? O JP é mais alto que o Di Plácido, então talvez por isso o professor Bruno Lage tenha escolhido o JP para fazer um confronto ali com o Bruno Henrique, que é um jogador mais alto, né? Evitar essa bola aérea ali, talvez isso, a gente começa a fazer essas suposições, mas estava nítido que o que não funcionou foi aquela ala de JP e Segovinha. O que acontece? O Botafogo volta com a mesma escalação, eu fiquei até assim, não é possível. Volta com o mesmo time para o segundo tempo, já era o momento de ter trocado as peças, né? Já era o momento de ter, olha, errei, e ter essa humildade, né? E hombridade também de mexer. Não deu certo, vamos mexer. É para isso que serve um treinador de futebol, né? Poderia até não dar certo também, o Botafogo poderia perder da mesma forma, mas seria aquela coisa, você detectou ali o problema e você sanou o problema antes que ele aconteça, né? Você se antecipou o problema. Enfim,
O Bruno Henrique realmente fez a diferença na partida, um jogador que a gente sabe das qualidades, estava numa noite inspirada, né? De qualquer maneira, a arbitragem ajudou ele, né? Ele teve 2 cotoveladas em jogadores do Botafogo, uma no Cuesta, a outra, agora eu não me lembro, mas assim, aí uma ele recebe amarelo, já na segunda ele não recebe. Não teve nem VAR, ninguém nem chamou. Era o que a gente temia também da atuação do Rafael Claus. Gente, importante a gente dizer, uma coisa é a arbitragem, que foi mal, que teve uma noite, né, muito ruim. Outra coisa é também a gente falar que o Lage não foi bem, não foi bem. A equipe, no segundo tempo, me lembrava o Botafogo da Sul-Americana. Desinteressado, parecia que não estava jogando um clássico. Voltou para o segundo tempo em ritmo ali de Sul-Americana, né? Não vou dizer ritmo de treino, que é muito forte, mas em ritmo de Sul-Americana. Tipo, tanto faz como tanto fez. Parecia que o Botafogo estava satisfeito com o empate. Eu não sei se o que passa na cabeça do Lage, que é assim, eu vim agora só para administrar essa vantagem que a gente tem, essa gordura, só que tem que avisar ele que não adianta empatar todos os jogos até o final, que o Botafogo não vai ser campeão, né? Com o jogo de ontem faltavam 17 rodadas, então o Botafogo fazer 17 pontos, não adianta, o Botafogo vai ser ultrapassado, né? Então é importante avisar isso a ele. E o Botafogo parecia ali em certo momento, tá bom, empate, vamos cozinhando. O torcedor angustiado, porque assim, poxa, a gente está perdendo o nosso 100% no tapetinho. E o pior não é isso. Com a sensação nítida de que o Botafogo poderia ganhar o jogo. Esse time do Flamengo não é uma grande equipe, é um bom time, né? Tanto é que ele não faz tá cheio de problema lá na Gávea, como eu sempre digo aqui, é problema deles, não é nosso, mas assim, não faz um bom ano, perdeu uma série de títulos que eles poderiam conquistar, começou com o Mundial no início do ano, Carioca perdeu para o Fluminense, eliminado vergonhosamente na Libertadores, né? Como disse até o próprio, acho que foi o Depp, ficou ainda mais vergonhoso para o Flamengo a maneira com que o Fluminense passou pelo próprio Olímpia, né? O time que eliminou o Flamengo, quer dizer, com extrema facilidade, com vitória nos 2 jogos. Então, se o Flamengo, com os demônios deles lá, enfim, que não é nosso problema, agora o Flamengo fez um bom jogo, né? E o Botafogo não podia esperar diferente. O Botafogo vai jogar um clássico, ele não pode esperar que o adversário vai jogar mal, né? Como o Bahia fez um bom jogo contra a gente. O placar de 3-0, eu falei aqui, foi até, né, um placar ótimo, mas que o Bahia impôs algumas dificuldades em alguns momentos da partida. O Flamengo, diferente do Botafogo, por todas as críticas que o São Paulo ele possa receber, se mostrou organizado durante a partida, né? Parecia que ia jogar com 3 zagueiros, depois ficou acho que mais num 4-4-2. Não sei se surpreendeu também o próprio Lage. O fato é que o Flamengo jogou o jogo, praticamente se defendeu e bola para o Bruno Henrique, bola para o Bruno Henrique, bola para o Bruno Henrique. Ou seja, tinha que alguém ter marcado ele melhor, né? Não vou nem dizer chegar junto, poderia ter chegado junto já desde o primeiro tempo, estava cantada a bola, né? Estava cantada a bola. Bruno Henrique no segundo tempo faz um gol que é anulado por impedimento, ou seja, estava ali cada vez mais sinalizando, o caminho é aqui, né? E depois acaba aos 27 minutos fazendo o segundo gol, né? Uma ótima jogada dele, um ótimo arremate, indefensável para o Perry. Perry não teve culpa nenhuma nos gols, foram 2 bolas indefensáveis. E o Botafogo aí começa a mexer, aí já, né? Enfim, complicado, minha gente. Então, assim, do time, realmente eu achei que estava muito, muito abaixo, né? Sem dúvida. O JP, o Marçal também não foi bem. Por que não jogou o Hugo, que vem melhor, né? Marlon Freitas, até pelo gol, abalou muito ele, teve uma atuação muito abaixo. Eduardo, idem. Segovinha tentou, enquanto teve em campo, mas também foi ineficaz, né? E os jogadores que eu considero que tiveram uma boa atuação, o Tiquinho, né? Sai no início do primeiro tempo. Entra o Diego Costa lutou bastante, tentou também algumas jogadas, não dá para culpar ele. O Gabriel Pires acho que faz um bom primeiro tempo,
cai muito de rendimento no segundo, começa a errar muitas bolas ali no meio, né? Acabou expulso depois do jogo. Saiu até a notícia de que ele ofendeu o Klaus, falou o seguinte: vocês não são nada, vocês são marrentos. Se eu sou marrentos ainda, mas o vocês não são nada, se ele falou, de fato, mereceu ali ser punido, né? Primeiro o amarelo, insistiu ali na reclamação pós-jogo, tomou o vermelho, está fora do jogo com o Galo. E, para mim, o melhor jogador em campo do Botafogo foi o Vitor Sá, que além do gol, tentou várias jogadas, deu bons dribles, né? Foi um destaque positivo. Entrou depois o Luiz Henrique, não deu tempo de mostrar praticamente nada. Júnior Santos a mesma coisa, Janderson a mesma coisa, entraram já ali no final para tentar um abafa que nem aconteceu direito. E, curiosamente, o PR foi loucamente para o ataque. Acho que, enfim, até é válido algumas situações ele ir ali para um escanteio, mas ele ficou tão naquela coisa que a gente precisa empatar que ele permaneceu no ataque. Aquelas loucuras, claro, que se tivesse dado certo a gente estaria aqui celebrando, né? O Marçal na saída de campo elogiou o Bruno Lage, disse que ele estava acostumado com pressão, mas a gente vai ver isso que não é verdade. Diz que o Bruno é top, excelente treinador, acostumado lá, Premier League, Benfica em Portugal, enfim. Vamos chegar já na coletiva do Bruno Lage, galera. O Textor chegou a postar no Instagram, né, um desabafo ali contra a arbitragem, né? Botou em inglês, todo mundo viu, você também viu, vergonhoso. Claramente se referindo ao lance do segundo gol do Flamengo, que nasce numa jogada de falta, né? Muito clara, muito nítida, uma falta nas costas do Tietê. Me lembrou muito aquele lance do gol anulado do Coritiba contra o Botafogo, no Nilton Santos, né? Achei até mais falta, esse é mais nítido, que o jogador do Flamengo não vai na bola, vai só no Tietê, mas isso é Rafael Klaus e isso é uma arbitragem paulista que a gente tem que abrir o olho cada vez mais, né? O Lage, antes de dar o piti lá da coletiva, né, de entregar o cargo, melhor dizendo, ele falou que os 2 gols deveriam ser anulados, que o Bruno Henrique no primeiro lance estaria em posição de impedimento, que teria feito ali uma pressão no Marlon. Eu confesso que eu não reparei isso, mas no segundo gol, com certeza o VAR teria que ter chamado o Klaus. O que fazia o VAR, né? O que fazia o VAR que nem questionou essa falta ali que deu origem ao segundo gol do Flamengo, né? Lance muito claro, muito claro. Então o Textor fez esse desabafo, depois apagou e postou já uma outra foto com a imagem da torcida, né, do mosaico, e colocou aquela frase que ele já havia dito aqui no Rio de Janeiro, que campeonatos são ganhos com amor, né? Então é isso aí, exaltando o amor da torcida, né? O maior amor do mundo, a torcida do Glorioso. Galera, então, o Lage se perdeu nas declarações. Eu queria também fazer um comparativo, eu assisti um pouquinho da coletiva do Sampaoli, né? E o Sampaoli é aquele cara que não é nada habilidoso com as palavras, não domina o idioma português, apesar de já ter trabalhado no Brasil antes, e ele é bem curto e grosso, né, o Sampaoli. Perguntaram para ele dos ingressos muito caros da Copa do Brasil, no Maracanã, ele, isso aqui não tem nada a ver com isso, tal, e morria ali o assunto. E outros assuntos também de crise, né? De crise no Flamengo, que foi prestigiado durante a semana, não foi por diretor, e ele também assim reduzia o assunto e não dava corda para o assunto. Então, assim, por mais que a gente diga, o Sampaoli é um cara que não é habilidoso com as palavras, ele fez o que tinha que ser feito. Ele respondeu o que tinha que responder, acabou a coletiva e pronto. E era o que o Bruno Lage deveria ter feito, né? Eu vinha elogiando, né, e falo isso aqui com vocês de coração aberto, eu vinha elogiando a postura do Bruno Lage, as falas do Bruno Lage em coletivas de imprensa, né? Mesmo com muita gente já criticando, né, cornetando o Lage.
Agora, ontem está indefensável, porque ele transformou uma derrota que seria, é doída, é muito ruim perder para o nosso principal rival. É muito ruim a gente perder os primeiros pontos jogando no Newton Santos, o Botafogo estava 100%, é péssimo. Mas, vida que segue, assim é o futebol, né? Vai ser mais doído ainda, porque a gente vai ficar agora 15 dias sem ter jogo do Botafogo. Então, querendo ou não, a gente vai ficar remoendo essa derrota por mais alguns dias, né? Então, o que o Lage deveria ter feito, né? Isso para mim é muito nítido. Assumido os erros, já que ele quer proteger tanto os jogadores, né? Ele disse que os jogadores estão tão pressionados. Assumido os erros, olha, tivemos aqui, pensamos em algumas soluções para o jogo, para a escalação, não funcionaram, né? Não precisava criticar o JP, pessoalmente, não precisava criticar a Segovinha, não precisava criticar ninguém mais, Marlon, que fez o gol contra. Pensamos em soluções que não funcionaram, mas é um campeonato, ele até falou isso, é um campeonato de 38 rodadas, seguimos, teremos agora 15 dias para treinar, para melhorar o que vem sendo feito, para o próprio Tiquinho, que teve uma boa atuação, né, para quem ficou um mês fora, se recondicionar, Bastos, que está chegando para reforçar o time, e já estamos com a cabeça no Atlético Mineiro, daqui a 2 semanas. Era isso, bastava isso. E ele resolveu fazer uma palestra, um discurso de estar se sentindo pressionado, e pressão, e vou proteger sempre os meus jogadores, e abro mão dos ganhos financeiros por premiações de classificação para Libertadores, de possível título. Ou seja, aquela preocupação que era de um mês e meio atrás, quando ele assumiu, né? Olha só, você está assumindo o Botafogo, pegando um time que está em primeiro lugar, né? Uma situação totalmente nova. Isso foi muito falado na coletiva de apresentação do Lage. E é então uma responsabilidade, né? Que é aquele negócio, continuar conduzindo o carro na pista, não inventar moda, né? E aí agora ele recordou de todos esses fantasmas e se sentindo pressionado, e que fez 10 jogos que o Botafogo teve bons resultados, aí agora perdeu para o Defensa e Justiça, perdeu para o Flamengo e não estava aguentando a pressão ao ponto de colocar o cargo à disposição. Olha que loucura! Agora, eu digo, a pressão ela é inerente do futebol, então o cara fica em casa, não vai ser treinador de futebol se não tiver uma pressão natural, ainda mais dirigir um clube grandioso como o Botafogo, né? Mas eu não estou vendo essa pressão que ele está vendo, né? O Botafogo empatou aquele jogo com o Defensa e Justiça em casa, teve algumas vaias ali depois do jogo, mas em seguida a torcida aplaudiu tal, e que para mim é normal. Aquelas vaias ali foram 25 mil torcedores que foram no meio de semana, com tempo horroroso no Rio de Janeiro, apoiar um time na Sul-Americana, e saiu com um empate que tanto era frustrante que acabou nos eliminando, né? Aquele empate depois todo mundo viu que foi o que nos eliminou, né? Não foi a derrota por 2-1 na Argentina, foi um empate em casa. Então teve um pouco de vai e depois veio aplauso. Não tô vendo pressão aí, né? Não tô vendo pressão. E ele mesmo, agora lá na Argentina, assumiu, né, a culpa. Poxa, jogou com 8 reservas em casa, né? Beleza, águas passadas. A torcida do Botafogo já deu o recado que superou aquilo ali no momento que recebe o time às 4 da manhã no Galeão, com sinalizadores, com faixas, com gritos de apoio. Não tô vendo pressão nenhuma, tô vendo a torcida abraçando o time, né? Ontem a mesma coisa, acabou o jogo, a torcida aplaudiu, reconheceu que o Botafogo se esforçou, né? Faz uma grande campanha. O segundo tempo foi horroroso, mas o primeiro tempo foi bom. Não estou vendo pressão. E aí o cara, na primeira derrota em casa, entrega, bota o cargo à disposição. É inacreditável. É inacreditável. É surreal, né? A gente entende que tem diferenças culturais. Eu não estou aqui para discutir antropologia de diferenças culturais de Portugal para o Brasil. Parece que o Mazuco, depois nessa reunião que ele fez imediatamente após a coletiva com o Bruno Lage, explicou as diferenças do futebol brasileiro e tal. Mas o cara já está um mês e meio aqui. Já era para ele ter entendido o contexto e visto que ontem era uma coletiva para talvez fazer uma meia-culpa, assim, né?
de que o que ele pensou para o jogo não deu certo e que perdemos um clássico, o que é natural. O Botafogo vinha de 6 derrotas contra o Flamengo jogando no Newton Santos. Então, assim, é óbvio que ontem o favoritismo era do Botafogo. A gente queria muito que o Botafogo ganhasse. Tudo indicava que o Botafogo teria uma nova grande atuação e ganharia do Flamengo. Isso não aconteceu. O Botafogo, segundo tempo, se entregou, né? Talvez pelo cansaço, tudo. Aí vem aquelas desculpas de que o Botafogo jogou na Argentina. Galera, se o Botafogo tivesse feito uma guerra lá na Argentina, os jogadores tivessem acabado, nem tinha prorrogação, mas se, digamos, tivesse jogado na prorrogação, jogadores exauridos ao final da prorrogação, a gente poderia até entender. Mas o Botafogo, na quarta-feira, já estava meio que com a cabeça no jogo de ontem. E simplesmente desligou da tomada no segundo tempo. Entrou em campo achando que o empate está bom, vamos administrar aqui o empate. E o técnico não soube reconhecer. Aí também, a gente não sabe, né? O Lúcio Flávio, até onde ele tem também poder de chegar no ouvido do cara e falar, não tá bom isso aqui, tem que mexer, né? Já se falou até de Caçapa, volta do Caçapa. O Roger Flores ontem no troca de passes, quando saiu, né, a coletiva do Botafogo, deu aquele quiprocó todo, né, aquela polêmica toda, né? E o Roger Flores falou, olha, eu acho muito ruim isso do técnico entregar os pontos, né? E aí, segundo o Roger, olha só, aspas para ele, na primeira derrota em casa, aliás, perdão, o Roger falou que tinha que demitir o Lage, né, e trazer o Caçapa. E o Carlos Eduardo Mansur que falou isso. Na primeira derrota em casa, amplificou a derrota, exatamente isso, né? Tipo assim, já era uma coisa ruim perder para um rival, né? O Flamengo não disputa o título com o Botafogo. Quem está disputando ali é Palmeiras, no máximo Grêmio, né? Mas beleza, primeira derrota amplificou essa derrota, multiplicou de uma maneira que o Botafogo não precisava. Quer dizer, instalou ali uma crise praticamente, né? E que aí o Mansur classificou como um desastre diplomático. Exatamente isso. O Lage, que eu elogiei aqui tantas vezes pela a sua habilidade, né? A sua oratória, foi, olha, nota 0 ontem, né? Tirou de algum lugar que existe uma pressão absurda nos jogadores, mas que ele, então, se for o caso, ele prefere sair, né? E que devolve o dinheiro, ele não é guloso pelos prêmios. Meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal, é difícil. Enfim, acabou a coletiva, reunião com o Mazuco, o Textor entrou também na jogada, deu aquela videocall e acalmou as coisas. Calma aí. Só que o Botafogo tem 15 dias agora que ele precisa ter calma, tranquilidade para treinar, né? O PR está indo para a seleção, o resto do grupo continua. Vai ter uma folga agora, que já era prevista para os jogadores, como houve na primeira pausa da data FIFA. Justo. E os jogadores, quando retornarem aos treinos, vão se preparar para o jogo Atlético. Não é terra arrasada, pelo amor de Deus. Jogo Atlético, inclusive, que a gente tem uma boa notícia, o Hulk, né, principal jogador do Galo, recebeu ontem terceiro amarelo no jogo dos Atléticos, né, lá na Arena da Baixada, na Liga Arena agora, foi 1-1, o Galo abriu o placar com o Paulinho, que também está numa boa fase, tem feito gols, e o Vitor Roque, sempre ele, empatou a partida. No outro confronto da tarde, Goiás e Inter ficaram no 0-0 lá na Serrinha, né? O Inter também está focado aí totalmente na Libertadores, com toda a justiça. Vamos lá, vamos aos jogos de hoje. Agora às 11 da manhã, o Grêmio enfrenta o Cuiabá. É franco favorito, o Grêmio jogando em casa. O Grêmio que tem 36 pontos. Se ganhar do Cuiabá vai a 39. E lembrando que ainda tem aquele jogo com o Corinthians, poderia ir a 42, tá? Então 11 horas da manhã, se o Cuiabá conseguir pelo menos um empatezinho, já seria muito bom. O grande jogo pra gente hoje, para ficar de olho, naturalmente é o Corinthians e Palmeiras, né? Lá na Neoquímica, Arena Neoquímica. Palmeiras tem 40 pontos, o Botafogo ficou em 51, são 11 pontos. Caso o Palmeiras vença fora de casa, né? Vença do Timão,
vai diminuir essa vantagem para 8 pontos, que ainda é uma boa vantagem, mas naturalmente a gente torce aí, hoje a gente é Corinthians desde criancinha, né? E aí acalmou, digamos que deu empate, que é o resultado mais provável, né? Assim, para dar um Corinthians e Palmeiras. A diferença vai ficar em 10 pontos, né? Vai ficar em... o Palmeiras tem 40, iria a 41, o Botafogo tem 51, ficaria em 10 pontos. Então, tem tranquilidade, são 10 pontos, né? Caso dê o empate. Depois o Fluminense recebe o Fortaleza lá em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Cruzeiro e Red Bull Bragantino já jogam no horário das 18h30, assim como Bahia e Vasco. Vasco aí, confronto direto, né, contra o rebaixamento lá em Salvador. E outro também confronto lá da parte de baixo da tabela, também emocionante para esse lado, né? Para quem torce para esses times, não tanto, né? América Mineiro e Santos, lá em Minas Gerais também. Tem um jogo que foi adiado, tá? São Paulo e Curitiba vai ser realizado só no dia 27/9, porque justamente eles não queriam botar 3 torcidas de São Paulo, né? 3 torcidas grandes, já que tem o clássico Corinthians e Palmeiras rolando. Só para finalizar aqui, ainda teve, antes dessa colocada de cargo à disposição, o Lage também elogiou muito a atuação do JP Galvão, dizendo que teve uma atuação sólida, fez um jogo sólido, que eu discordo veementemente, né? Volto a dizer, nada contra o JP Galvão, acho que é um jogador que tem que ser preservado, não deve ser queimado, né? Porém, entrou numa fria, né? Acabou tomando um baile do Bruno Henrique, que estava em noite inspirada. E uma outra frase aqui também para a gente fechar, já estamos aí 32 minutos, galera, mas é uma resenha pós-jogo aqui que juntou todos os assuntos. O Lage, ele bateu nessa tecla de que assim, ele está se sentindo... Pegou um trabalho que estava muito encaminhado, citou até o Castro, como tipo assim, não nominalmente, mas o antigo treinador que saiu como se fosse já campeão, né? Então, que ele disse que qualquer coisa que ele fizer agora, ele estraga o que estava bem feito. De certo modo, é isso, né? E eu volto a dizer, ele sabia que quando ele pegou esse desafio do Botafogo, ele tinha uma grande oportunidade, tem ainda, tá? Não acabou. Ele tem uma grande oportunidade de levar o Botafogo a um título que não conquista há 28 anos, né? Teria todas as ferramentas na mão para conseguir seguir isso. Perder, empatar faz parte do jogo. A gente sabia que o Botafogo não passaria o segundo turno inteiro sem derrotas, teve 2 derrotas no primeiro turno, né? A campanha do primeiro turno foi tão boa que nos permite ter até um segundo turno abaixo, né? E ainda assim conquistar o título. Então, assim, ele sabia de tudo isso. Não adianta agora, no primeiro revés, em casa, jogar para o alto e dizer que está se sentindo pressionado, né? Ganha muito bem para achar soluções, né? E ontem ele errou, tinha que admitir isso e seguir a vida, né? A vida do Botafogo segue. Galera, desculpa ter me alongado tanto, mas quem acompanhou até aqui, porque curtiu, né, os comentários, curtiu o conteúdo, estamos todos chateados pela derrota, mas agora ainda mais chateados por essa situação aí que foi criada desnecessariamente. Deixa o like, compartilha nos seus grupos botafoguenses e vamos em frente, galera. Quem sabe aí um resultado, aí um tropeço do Palmeiras hoje nos dá um ânimo a mais. E temos que focar, ainda dependemos só da gente. Ainda temos uma ótima vantagem, estamos vivendo um ano maravilhoso e esses percalços fazem parte de qualquer trajetória, né? Para título. Já vimos aí, sei lá, a Espanha sendo campeã do mundo, perdendo no primeiro jogo. Então isso faz parte. Derrotas fazem parte, a gente só precisa minimizá-las, né, ao máximo e que o Botafogo volte a entrar ligado nos jogos, especialmente em casa, beleza? Tamo junto, um abraço, um domingo abençoado para todos nós e vamos que vamos. Para cima, fogão!